Eu queria só que a gente entendesse a profundidade daquilo que Salomão quis passar sobre isso e como a gente pode, de fato, aplicar isso em nossos dias, aplicar isso nos pequenos grupos, aplicar isso em nossas casas, aplicar isso em nossas vidas. Ele vai começar. Que 6 coisas o Senhor aborrece. É como se fosse uma escalada, sabe? Todo pecado é passivo de morte. Todo pecado seria punido por morte. Todo pecado afronta a santidade de Deus. Todo pecado é maligno. Mas é como se Salomão falasse, existem 6 coisas que aborrecem o Senhor. Sabe quando o seu filho faz várias coisas para você, mas tem algumas, às vezes, que te irrita mais? Nossa, isso me irrita, hein? Porque às vezes a gente tolera algumas coisas. Ele errou nisso. Até pecamos às vezes. Que bonitinho, tem que vir, tá errado, é pecado. Talvez não te afronte tanto aquilo, mas é pecado, é passivo de disciplina. Porém, Salomão quer trazer o quê? Existem 6 coisas que aborrecem o Senhor mesmo. Tipo assim, cara, isso ele fica aborrecido. Ele se irrita com isso. É algo que realmente é como se fosse uma escalada a mais. Tipo, puxa, pisou no meu pé. Cara, fiquei bravo com você, hein? Foi de propósito. Você foi e me roubou. Cara, fiquei muito bravo com você. E a 7ª, cara, não, isso não dá para tolerar. Isso é intolerável, isso é insuportável, isso não tem como. E quais são as 6 coisas? Para a gente entender a profundidade. Olhos altivos, soberba, arrogância, ignorância, aborrece o coração do Senhor. Sabe, aquela pessoa altiva, cheia de si, que até o expressar dela é cheio, com o peitão estufado assim, cheio de arrogância, vai dar um comentário, ela arrota a arrogância. Isso aborrece ao Senhor. E a gente tem que olhar primeiro ponto, para nós, né? Será que eu não venho tendo realmente uma conduta de alguém altivo? Será que o conhecimento ele vem me tornando mais humilde ou mais soberbo? Porque a caminhada cristã, a maturidade, ela tem que nos humilhar, não nos inflar. Né? Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais humilde eu fico. Não o contrário, não mais soberbo. A segunda coisa, língua mentirosa. O Senhor não tolera mentira. Isso é englobado, sim, no cenário de comunidade, de igreja, mas isso alcança todas as esferas, o seu trabalho, sabe, na brincadeira com os amigos, no futebol, lá na fábrica, no meio da sua família que não conhece o Senhor. Ninguém vai descobrir. O Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensar. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. A ideia do assassinato, ele sempre foi algo errado. A ideia de tirar a vida de alguém sempre foi algo errado. Embora a gente viva num contexto distante disso, numa questão prática, mas a gente tem que, de fato, olhar para isso com tristeza, sabe? Meu Deus do céu, quanta crueldade, olha os noticiários, e você vê alguém assassinando alguém a troco de nada, sabe? Tipo assim, isso é detestável para o Senhor. Isso também tem que doer aos nossos corações de olhar, Senhor, como é triste, como é maligno a humanidade sem o Senhor. Coração que trama projetos iníquos, sabe, tudo aquilo que a gente pensa e oculto em desrespeito, em desprezo a outro irmão, isso é abominável diante do Senhor. Isso não condiz com quem nasceu de novo. Vai dizer o que a Bíblia? Chegará um dia que o Senhor julgará os pensamentos ocultos. Sabe aquilo que você trama no seu íntimo? Brigas que você causa com pessoas que ninguém vê. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Às vezes de ter discussões com alguém entre eu e meu oculto. E eu até tinha a retórica perfeita do que eu vou dizer, do que ela vai responder. E aquilo, tipo assim, como se fosse... Até dava uma... Nossa, que raiva que eu fiquei. A pessoa nem disse nada. Então, o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações. Então, são coisas detestáveis para o Senhor. Já lá atrás, né? Você vê que como a galerinha maquinava o mal bem antes de tudo. A outra,
quem se apressa para correr, para fazer o mal. Sabe aquela pessoa que é a primeira a puxar a fila para fazer besteira? Uma vez a gente cuidava de uns garotos em Boituva, e eles tiveram um problema com maconha. E, coincidentemente, eram todos. E o que mais me chocou foi que nenhum se levantou para questionar assim, cara, isso está errado. Sabe aquela turminha assim que, se um puxar a fila em fazer besteira, vai ter alguma coisa de errado, tô dentro. Opa, vambora, vamos lá, vamos fazer. Quando é algo maléfico, algo realmente que fere a santidade de Deus, o Senhor detesta isso. Testemunha falsa que profere mentiras. Eu acho que essa é a que tem um pouco mais distante dos nossos dias, embora é muito comum em júri. Se a gente for pensar em Cristo, foi assim, né? Foi levantado testemunhas falsas para acusarem o nosso Senhor, ao ponto dele ser condenado. E Salomão traz isso como sendo coisas detestáveis pelo Senhor. Um homicida, um mentiroso, um que levanta falso testemunho, aquela pessoa que maqueia o mal no coração. Mas o que mais me choca com o texto nessa escalada é o quê? Que vai dizer, 6 coisas ele detesta, a 7ª ele abomina. E a 7ª qual que é? O que semeia contenda entre irmãos. Você entende a seriedade disso? É como se Salomão dissesse, está vendo um assassino? Está vendo lá um homicida? Tipo, está vendo um cara mentiroso que dá um falso testemunho? Tipo, olha quão deplorável é a vida dele. Olha quão maligna é a vida dele. Mas aquele que semeia contenda é pior que esse. Aquele que semeia contenda é mais detestável que esse. Aquele que semeia contenda dói a alma do Senhor. É o que o texto vai dizer. No profundo da minha alma. Profundo da minha alma. E você pensar que há, 3.000 anos atrás, já existia isso no meio da comunidade. Existia irmãos que semeavam contenda. E o texto não fala de pessoas que não conhecem o Senhor. Falam de pessoas que caminham juntos. Caminham juntas. Fala de pessoas que andam juntas. Então, é um ponto que não dá para ser admitido em lugar nenhum. Sabe, é como se fosse uma escalada. Cara, o cara fez isso é errado. Cara, mas tem coisas que... Cara, isso é muito errado. Você matar alguém é muito errado. Gente. Você mentir é muito errado. Sabe, você prestar falso testemunho é muito errado. Mas você semear contenda entre irmãos é uma escala acima. É uma escala acima. E a gente, como irmãos em Cristo, a gente, como pessoas que amam a verdade. Eu até pensei num tema. Pode colocar o tema, por favor, minha querida? Cuidando da unidade. Um chamado inegociável para todos. E, embora o Tadel, ele direcione mais a liderança, mas eu creio, gente, firmemente que essa maturidade, o Senhor chama a todos. A todos. Esse é um dever de todos. Esse é o dever do líder de célula, da equipe de liderança, de todos os membros. A gente tem que preservar a unidade. O nosso coração tem que estar atento a esse tipo de coisa. Preservar a unidade. Sabe, de você presenciar alguém que vem cometendo essa atrocidade de semear contenda no meio dos pequenos grupos, da comunidade. É um dever nosso como igreja não tolerar isso. Não tolerar isso, é intolerável. Pelo Senhor é intolerável. Isso tem que ferir os nossos corações. Realmente de trazer essa régua lá em cima. Senhor... A régua é alta, é pior que alguém que mata pessoas. Por quê? Porque ele mata pessoas também. Quem semeia contenda mata pessoas. Destrói o ambiente, destrói vidas. Isso é inadmissível. E a gente vai trabalhar um pouco de uma maneira prática. Eu vou dar para você um spoiler de vida, desde já. Você que lidera pequeno grupo, ou vai liderar ainda, ou você que ajuda, auxilia. Se você não encontrou alguém que semeia contenda, você vai encontrar ainda. Você vai encontrar. Você pode ter certeza. E o que o Senhor quer nos chamar a atenção é o quê? Senhor, eu preciso estar atento a isso. E eu preciso trabalhar da melhor forma com isso. Por quê?
Porque é algo gravíssimo, é algo que destrói o ambiente, é algo que fere o corpo do Senhor, fere a noiva do Senhor, fere a igreja. E às vezes vem disfarçado de uma falsa humildade, vem disfarçado de como se, puxa, coitadinha, coitadinho, ele está ferido com isso, sabe? Ele está fazendo um burburinho ali, um burburinho aqui, porque ele está magoado. Gente, isso é inadmissível. E quando a gente observa alguém fazendo, por si só, é um grande erro da pessoa, é passivo de confronto. Mas se você se cala em meio a isso, você é conivente. Então, pecamos, né? A gente vai ver que a omissão bíblica, ela é tão grave quanto a ação em si. Lembra quando Jesus vai dizer, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me chamou para casa. Senhor, quando fizemos isso? Quando não fizemos nem a um dos meus pequeninos. E quando a gente vai poder fazer isso? Quando você fizer para alguém. Então, o fato de você deixar de fazer coisas, você erra tanto quanto aquele que faz. Então, o nosso coração, ele tem que estar atento e pronto. É um dever de todos combater a divisão. Divisão é algo maligno. Em uma igreja pequena, isso já ocorre. E uma igreja grande, isso ocorre também. Isso é atual para os nossos dias. A gente luta com isso nos pequenos grupos. E eu, particularmente, todas as vezes que eu vejo uma situação dessa, a gente já passou por algumas, e você vê o quê? Eu analiso friamente isso, sabe, gente? Eu analiso friamente. Em que sentido? A gente é passivo de falhas, a gente é passivo de erros, a liderança erra, os pastores erram, os irmãos erram, a nossa vida é passiva de falhas, sabe? A gente se relacionando, a gente erra no matrimônio, a gente erra na criação de filhos, a gente erra nos trabalhos, a gente erra, a gente é passivo de erro. Mas essa ideia aqui é o quê? A gente tem que olhar com um olhar diferente para isso tudo, porque o Senhor olha com um olhar diferente para isso tudo. Então, quando você se depara com isso, você não pode tratar na mesma régua, sabe? Puxa, o irmão me feriu, por isso eu fiz isso. Não, irmão, isso é detestável, isso é abominável. Mas eu fiquei ferido. Se converta, se arrependa, mude de rota, não deixe isso passar. Isso vai destruir o seu pequeno grupo, isso vai destruir o ambiente, isso destrói a sua casa. Sabe, se você deixar, às vezes, um filho semear contenda entre os outros irmãos, isso vai ser destrutivo para o seu lar. Então a gente tem que estar atento. É um dever de todos, é um dever de toda a igreja. Primeiro ponto, bem prático, fofoca que distorce a verdade. Gente, o fofoqueiro, ele não conta a verdade na íntegra. Ele não conta a verdade, ele vai contar aquilo que ele acha, aquilo que ele interpreta. Essa é a ação dele. Sabe, ele vai contar aquilo realmente, nossa, se eu contar desse jeito, a pessoa vai comprar a minha. Ela vai comprar a minha ideia. Vai falar assim, cara, realmente o que ele fez. Então ele sempre vem maquinando mal, ele vem cometendo os outros pecados que Salomão diz ali, mas com essa ideia do quê? De tumultuar o ambiente. Então esse tipo de coisa, a gente tem que estar atento, primeira coisa, nas pessoas que podem cometer isso, mas em nós também. Tipo assim, qual vem sendo a minha conduta em comunicar algo, em conversar algo? Porque fofoca é inadmissível no nosso meio. Sabe aquela fofoca distorcida? Contar algo com exagero, com malícia. Sabe, o irmão fez isso, você potencializa aquilo, você vê claramente que a pessoa potencializa aquilo. Colocar um contra o outro. Sabe, de quando... Uma coisa que eu detesto, gente, que eu abomino, é indireta. Eu acho... Me irrita, mas me irrita tanto. Sabe aquele irmão que coloca no status do Instagram, do WhatsApp? Eu nem vejo ainda de WhatsApp, né? Mas aí sempre, depois tem alguém que vê. Um dia vão pagar. É dormir, cara. É dormir. Sabe, a gente tem que ter tolerância zero com quem semeia contenda. Sabe, é intolerável isso. É passivo de confronto. De você olhar isso e até mesmo, tipo, a gente tem que tratar no íntimo, sabe, conversar, cara, o que é isso, papelão que você está fazendo? Isso é papel de homem, 40 anos nas costas, 50 anos, 30, 20, postar direto no Instagram. Não tem nada a ver o quê? Então, para quem que é isso aqui? Para quem que é? Para as pessoas verem o quê? Isso aí é tumultuar o ambiente
tumultuar a vida das pessoas. Isso é intolerável, intolerável em nossos dias. E eu penso que, ainda bem que não tinha naquela época, bendito do Instagram, do WhatsApp, para eles postar em direta um para o outro. Ó, Salomão, aquele que é sábio para você ver, nosso rei, fazendo caca lá no trono. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, gente. Estar atento a esse tipo de coisa, de não minimizar, né? Criar panelinha. Gente, a gente está numa comunidade grande. Então, é necessário a gente pegar mais afinidade com mais pessoas. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas criar panelinha é outra conversa. Criar divisões é outra, não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que é criar panelinha? É você puxar a pessoa para o seu grupo falando mal da outra. Querendo dizer o quê? O meu grupo é melhor. Sabe, você criar, isolando os outros. Que é isso que acontece com a panelinha. A panelinha por si só, o que ela faz? Ela isola alguns em prol dela. Então eu faço o quê? Eu vou e faço um aglomeradinho ali, e deixando o outro de fora. Gente, tem coisas que não competem. Você está numa célula, tem 10 pessoas. Você vai fazer um aniversário, você chamou 9. Não dá, você morreu. Eu não quero. Chama sem querer, não tem como. Você morreu em Cristo. Sabe, tipo assim, uma igreja grande é difícil. Tem casamento, não dá. Imagine fazer um casamento e colocar aqui, vai a igreja toda, o irmão lá guardou um dinheirinho para casar. Não dá para chamar todo mundo, então eu também vou ficar magoado por isso. Mas, fazer um contexto menor, não dá para fazer divisão. Não era a minha intenção, Osnil, eu gosto mais desse mesmo. Tá legal, mas por amor ao evangelho, eu não faço isso. Não dá, é incompatível. Indiretamente eu crio rivalidade, crio panelinha. Imagine, tem 10 pessoas na cela, eu vou e chamo 9, largo um de fora. Vai pensar o que o outro? Estou sendo excluído. Isso é óbvio, isso é claro. Claro para a gente? Fico empolgado com esse tema. Né, a gente vai falar, tipo assim, você viu o que fulano falou de você? Às vezes a pessoa nem percebeu. Mas a pessoa vai lá dar uma cutucada. Acho que era de você, hein, cara, que você fez isso aí, né? Aí ele, será? Eu acho que é. Já cria uma panelinha ali, já contra, às vezes nem sabe mesmo, às vezes era. Mas qual que é o nosso dever? Eu não tenho informação, como é que eu vou falar que é? Então, eu tenho que combater isso. Intrigas e provocações, que ela entra na questão de indireta. Sabe, gente, indireta não é tolerável. Indireta não é tolerável. Você tem algo contra alguém? Se seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele. Se ele não se arrepender, chame 2 ou 3. Se não, chame a igreja. Então, se você percebeu que o irmão fez algo contra você, qual é o seu dever? Ir a sós com ele e conversar com ele. É o seu dever, não é o dever do outro. É o seu dever, é a sua obrigação. Vai lá você, irmão, você fez isso e me magoou, mas você não quer dizer que se sentiu ofendido. A gente não quer. Dói na nossa alma falar assim, cara, me ofendi com algo tão besta, né? Então, se eu não quero falar, eu tenho no mínimo que me resolver. Se eu não consigo me resolver, eu tenho que falar. Mas o que é inadmissível? Eu querer fofocar sobre isso. Não dá. É errado. É pecado. Fiquei triste com isso. É um direito seu, gente. A gente é ser humano, cada um se magoa com coisas distintas. E até é errado, às vezes, você olhar o quê? Cara, o irmão ficou magoado com isso. Que absurdo. Eu não sei. Para ele é uma luta, para mim não é essa, mas para ele é. Então, eu olho com compaixão para aquilo. Mas o primeiro ponto é o quê? Converse com ele. Se te magoou, é o que você não vem conseguindo seguir em frente, conversa com ele. Não deixe esse tipo de coisa atrapalhar o nosso convívio como comunidade. Não deixa essas pequenas coisas destruírem. Lembre, é detestável, é abominável diante do Senhor. Sabe, você, por mais que você tenha se sentido magoado com algo, e você vai e não quer resolver, você quer inflamar com outro irmão, isso é abominável diante do Senhor. É detestável. Mas eu estou sofrendo por isso. Se arrependa. É pecado magoar, é pecado ficar magoado. Não dá para carregar esse fardo, não dá para levar essa mochila nas costas. Deixa essa mochila aí, gente, segue. Quando alguém chegar, seja inteligente, não assuma um BO que não é seu. Alguém trouxe um BO de um terceiro, pergunta básica, você já conversou com ele? Não conversei. Vai conversar com ele. Acabou o assunto. Se você recebe aquilo e não age, você está ajudando, está colaborando.
Você está colaborando com aquilo. Fazer comentários só para irritar ou gerar discussão. A gente já presenciou pessoas que comentam na folhinha indireta. Sabe, quando a folhinha ela é feita, lá as perguntas, aí você vê que a pessoa vai e comenta algo para atacar a outra, para alfinetar a outra. Tipo assim, nossa, isso acontece, não acontece no nosso meio, acontece na nossa igreja. Tem pessoas que fazem isso. Elas olham assim o assunto, e ela às vezes nem é o assunto, né? Ela dá uma volta toda para ela comentar sobre o que ela quer falar do irmão. Só que ela não tem coragem de falar na cara dele, ela quer falar ali como se fosse uma indireta, para quê? Vai ver que ele se toca do que eu estou falando para ele. É maligno isso, é pecado. Sabe, isso não é tolerável. Se você presenciou isso, é um dever seu dar um cutucão. Ô, se toca, cara, se toca em relação a isso. Eu acho que o homem, eu falo homem por si, né, no geral, o homem é muito machão junto com a mulher, tipo de, acho que com raiva, e vai, fala isso, fala aquilo, né, e quando chega, às vezes, na hora de falar, para quem é para falar, ele fica todo melindroso, já não vou falar isso, não, sou homem, né, eu vou falar isso, né? E a mulher já é aquelas vezes que, mais barraqueirinha, a mulher, o senhor deu mais coragem para ela resolver as intrigas de uma maneira mais firme, né, porém também luta mais com essa questão também do ego com mulheres. Mas a gente tem que ser atento até no nosso andar com o nosso parceiro, nossa parceira. Sabe, de você realmente não semear contenda dela com alguém ou dele com alguém. Sabe, de você olhar coisas que você percebe às vezes, ou você acha, mas você não querer inflamar o seu marido ou a sua esposa ao ponto dele olhar com outros olhos. Porque você tem acesso a um lugar no coração de ambos que ninguém tem. Ninguém tem. Eu tenho acesso no coração da minha esposa que só eu que tenho e vice-versa. Então, eu tenho que me policiar com isso. Até mesmo quando já existe algo contrário. Eu posso perceber, nossa, a Chay, ela está com um olhar estranho para essa pessoa. Então, cabe a mim, como homem de Deus, eu tentar trazer um ponto para aquilo se acalmar, não para inflamar. Sabe, porque a gente às vezes vê isso como exemplo distante de semear contenda. Nossa, é o irmão de longe. Mas às vezes, se a gente não se policiar, a gente semeia contenda com o nosso cônjuge, com o outro. Então, se atenta a isso, fique atento a isso. Um assunto também que é muito clássico, né? Trazer assuntos antigos só para reacender briga. Já viu quando... Já faz 3 anos o assunto. O irmão pecou mesmo nisso, ele errou. Aí acontece alguma coisa, o irmão, tá vendo? Ele já fez isso para mim no passado. Ele já fez isso. Olha só, é o nosso dever como comunidade não tolerar esse tipo de coisa, gente. É o nosso dever. Tipo assim, o irmão já se arrependeu. A irmã já se arrependeu, já pediu perdão. Você quer inflar isso de novo? Até dentro do casamento mesmo, a gente pode ver esses exemplos. Já se tratou, já se perdoou. Vai trazer assunto do passado para reabrir a briga em prol de outra coisa. Tipo, isso é tumultuar o ambiente. É tumultuar o ambiente da sua esposa com os filhos, do seu marido com os filhos, dos seus filhos com o pai ou com a mãe. Gente, atenção, atenção. Precisamos estar atentos. Esse ponto eu peno com ele, sabe? Porque a neutralidade em ouvir alguma coisa, ela tem que estar com a gente o tempo todo. Julgamento e acusação sem buscar a verdade. Sempre que você ouvir um lado da história, não tire conclusão com um lado só. Por mais bem elaborado, por mais bem trabalhado, por mais que pareça que é inequívoco, não, o que ele me contou realmente não tem margem para mais nada. Não dá para você tirar conclusão com um lado só. Vai aconselhar um casal, vai ouvir de um irmão algo de alguém, não tire conclusão pelo um lado só. Não dê conselhos pelo um lado só. Foi lá, a mulher sentou com a outra mulher para ter um aconselhamento sobre o marido. Tipo, não tome partido de algo sem ter os dois lados. Não tome partido. Não tire conclusão, não aconselhe. Sabe, não dê um veredito, ó, faça isso então, já aconteceu isso. Tente, busque, chame os dois. Você é casado, aconteceu alguma coisa, alguém te contou? Faz o quê? Vamos conversar com os dois então, para a gente entender melhor os dois lados em relação a isso? Não tire conclusões precipitadas. De nada nem de ninguém. Não tire.
É errado isso, é pecado isso. Sabe, nossa, para mim é muito claro isso. Guarde para você até você ouvir outro lado, até entender outro lado. Eu já estou meio invertida, gente, do pastor com isso. De pastor, aconteceu isso, achei que você foi errado nisso. Aí ele só falou, mas você me ouviu antes? Aí eu já fiquei com cara de choro já. Falei, pastor, não ouvi você, me perdoa que eu não ouvi você. Não ouvi você, estou tomando partido de um lado e nem vi se era verdade mesmo o outro. Aí, esse é um lado, e nem digo que é mentira, mas tem esse outro lado. Fica com a cara no chão. Sabe, com aquilo. Então, a maturidade, ela nos leva realmente a entender a questão de escutar, entender, irmã, entendi o que você quis dizer, mediante o que você está falando, vamos orar por isso, mas esse tipo de assunto é importante a gente conversar com a outra pessoa envolvida também. Se é o parceiro, é muito mais fácil. Vamos chamar o seu marido, a sua esposa, para a gente sentar junto, a gente senta em casal aqui, toma um café juntos e a gente conversa sobre. Se é alguém dentro da comunidade, a gente vai ver o quê? É possível a irmã ir conversar, o irmão conversar com ele e se resolver? Se não, até uma mediação é plausível. Sabe, a irmã sofreu com isso. Às vezes até falou para a pessoa não se arrependeu, não deu bola, chama os dois para tomar um café. Tipo, gente, está acontecendo isso, vocês são uma bênção os dois, mas isso não é tolerável no nosso meio. Vocês têm que mudar, melhorar, vamos ouvir o lado de cada um, aí fica tudo muito mais fácil. Não fácil, né? Mas fica mais simples. Então, gente, não tome partido sem ouvir os dois lados. Sabe, isso destrói relacionamento, gente. Isso destrói. Esse tipo de burburinho acaba. Outro ponto que você vê que é muito claro em pessoas que caminham com isso, de semear contenda e divisão, é a falta de perdão e alimentar mágoa, porque a pessoa não consegue seguir em frente. Gente, eu vou dizer para você, tem pessoas que não conseguem seguir em frente. Tem pessoas que não tiveram revelação ainda do que é o evangelho sobre o perdão. Por mais que a gente fale exaustivamente, assim como a Bíblia nos ensina, eu perdoo não porque o outro irmão merece, eu perdoo porque Cristo me perdoa. Então, o perdão, ele não é uma opção na vida do cristão. Porém, tem gente que ou está no processo, ou não se converteu ainda, que ela tem dificuldade com o perdão. Aí você vê claramente que ela sofre com aquilo, faz 20 anos o assunto, a pessoa ainda sofre, quer relembrar, quer falar. Eu digo para você uma coisa, problema é dela, problema é dela, problema é dela, problema é dele. Já explicou, já ensinou, já falou, tá junto, quer continuar magoado, problema é seu. É seu, não tem como, não tem o que fazer mais, você quer o quê? Já sentou com fulano, com ciclano, beltrano, conversou sobre o assunto, já mediou a conversa, mesmo assim continua magoado, vai se converter. Vai lá, na hora do apelo levanta a mão, aceita Jesus, muda de vida, porque não dá para tolerar. Até quando vamos ficar nessa? Tipo assim, tô magoado, com o quê? Com o que ele fez, quando foi? Faz 3 anos, vai dormir. De novo esse papo? De novo esse assunto? Não muda, não vira a página. Sai dessa. Sabe, então e isso contamina o ambiente, contamina a gente. Sabe, uma pessoa dessa, ela não é apta para ensinar. Uma pessoa dessa, ela não é apta para fazer a folhinha. Ela não é apta para cuidar de ninguém, para aconselhar ninguém. Vai ser pastoreada, vai ser amada, vai ser cuidada, mas não dá para contar. Não dá para contar. Quem tem facilidade em guardar mágoas e não resolve o assunto, não dá para contar no pequeno grupo. Sabe? Já foi confrontado, já fez tudo. Gente, eu estou amando você, mas não dá. Tipo assim, isso é intolerável, tá? Perdão a minha indignação, às vezes, com algum tipo de assunto. Mas você vê de tudo, gente, no nosso meio. No nosso meio mesmo, tá? Não é no meio de outro, não. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, para quê? Para a gente não deixar que isso se torne uma doença para as células. Porque isso mata a célula. Sabe, se a pessoa tem voz, que semeia contenda, que faz esse tipo de conflito, que guarda mágoa, ela destrói o ambiente. Vai chegar a pessoa nova lá na célula, ela vai contaminar a pessoa nem chegou. Sabe aquela irmã, às vezes, na célula não abre a boca para nada, não responde uma pergunta. Mas quando é para semear uma contenda, é a primeira que puxa a fila. Vai lá, pergunta, quando você se converteu? Não quero falar hoje.
Mas rolou uma contendinha, é a primeira que fica no WhatsApp. Acho que falou de você, hein? É a primeira que posta indireta. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de gente. Quando a gente pensa em pessoas assim, ela envolve várias pessoas numa situação que poderia ser resolvida em particular. Sabe, aquele tipo de gente que aconteceu alguma coisa. Tive um conflito com o Caio. Conflito com o Caio, só eu e ele sabem em relação a isso. Mas sabe aquela pessoa que quer fazer questão de perguntar para todo mundo o que a pessoa acha? No pequeno grupo, ela vai e sai. Ela fala com o Bill, fala com o William, fala com a Fabiola, fala com todo mundo, né? Tipo assim, sobre o conflito que tem com o Caio. Ela quer resolver o conflito? Não quer resolver o conflito. Ela não quer. Ela quer causar intriga, quer causar divisão. Ela vem sendo usada pelo demônio no pequeno grupo quando ela faz isso. Pelo maligno, já diria o tubinho pelo nenonho, né? Quando a pessoa age com esse tipo de conduta. Gente, isso não pode ser tolerado em nossos dias. A gente não tem como normalizar, romantizar. Sabe, eu digo mais para você. Existem situações que é digna de compaixão. A gente vive dias que a gente vê situações e elas são dignas de compaixão, assim, que não nos resta nada, às vezes, a não ser ter compaixão daquilo. O Senhor é o Senhor na vida das pessoas, no caminho das pessoas. Mas existem situações que não são dignas de compaixão, que não são dignas de pena. Existem situações que a gente não deve ignorar, sabe? A gente não deve tratar com normalidade, com neutralidade. A gente peca nisso como líderes, peca nisso como comunidade. Porque, repito, não é o dever apenas do líder combater isso, é um dever de toda a igreja. Se você percebe esse tipo de assunto, esse tipo de papo no meio, é um dever seu combater. Se esse assunto chegou até você, que isso morra em você e você consiga resolver esse conflito. Eu tentei, não consegui, pede ajuda. Isso é plausível, isso é digno. Estou tentando, não estou conseguindo. Agora você compartilhar por compartilhar, apenas para inflamar o ambiente, gente, que o Senhor traga arrependimento para nós. Sabe, se não por fazer, mas por ser omissos, muitas das vezes em relação a isso. Se coloque em pé para a gente orar. Ficou claro, gente, esses temas na vida de vocês, sabe, gente? São coisas práticas que às vezes até tem um disfarce de coisas bobas, mas não se iluda com isso, sabe? Isso é maligno, sabe? Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Amém? Senhor, eu te amo, Deus. Eu te amo e eu te louvo porque a sua bondade, ela tem nos alcançado, Senhor. Ela tem forjado o nosso caráter, Deus. Ela tem mudado as nossas vidas, Deus. Senhor, a minha oração, Deus, é que possamos seguir como igreja, Senhor, firmes, Deus, que a nossa luta, Senhor, venha a ser para preservar a unidade, Senhor, a unidade do corpo, Deus, que possamos ter, Senhor, realmente um coração, Deus, aberto, um coração ensinável, um coração tratável, Deus, quando fomos confrontados sobre algo, sobre a sua palavra, Senhor, mas que também possamos não ser omissos, Deus, quando a gente presenciar situações assim, Deus, que a gente realmente, Senhor, possa se colocar, Deus, como filhos do Senhor, Deus, pessoas atentas, que amam a sua palavra, que não amam, Senhor, a injustiça, Senhor, pacificadores, pessoas que não ficam inflamando, Senhor, aquilo que há de errado, Senhor, mas sim se colocam, Senhor, como luzes, Senhor, no alto monte, Senhor, e trazem clareza, Senhor, e trazem um direcionamento que vem do Senhor, Deus, nos ajude, Senhor, a combater toda a intriga, Senhor, toda a maledicência, Senhor, toda a maldade, Senhor, que possa querer ser instalada em nosso meio, Senhor. Queremos seguir, Senhor, como uma igreja pura, Deus, uma igreja sem mácula, Senhor, para te honrar e te exaltar, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Te agradecemos e te entregamos a Ele totalmente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos, e um bom culto.